Olá, você acompanha agora o Fatos em Foco, a sua revista eletrônica com notícias e entretenimento. Eu sou Maria Alice Dias e você vai ver agora os principais destaques de hoje. A criação de startups está em alta no Brasil, com mais de 13 mil empresas. Mas as mulheres são fundadoras de apenas 16% delas. O zoológico do Chile iniciou a vacinação de animais contra a Covid-19, um experimento único na América Latina. Uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. A criação de startups está em alta no Brasil. Um relatório da Google mostra que no país tem mais de 13 mil empresas nesse setor. Mas a Associação Brasileira de Startups aponta que as mulheres são fundadoras de apenas 16% delas. O aplicativo tem facilitado a vida de advogados e clientes que estão com ações na justiça. Ele ajuda no acompanhamento processual, instrui sobre os próximos passos das ações e traduz os dificílimos termos do juridiquês. Além disso, possibilita uma conversa segura e objetiva entre cliente e advogado. A plataforma Pro Bono está disponível em todas as lojas digitais e foi desenvolvida depois que os fundadores identificaram as dificuldades de clientes e advogados. A gente percebeu com várias pesquisas que as pessoas mal conseguem entender o que está acontecendo no processo judicial delas. E a gente também viu que as pessoas perguntam com muita frequência o que realmente acontece para o advogado. Então enche a caixa de mensagens do advogado de perguntas o tempo todo, em horários às vezes impróprios, e isso acaba complicando a vida dos dois, né? Os dois lados. Um cliente que não entende exatamente o que o advogado está falando e o advogado que não consegue atender essa demanda dos seus vários clientes em vários horários diferentes. E aí acaba virando um bolo, uma complicação muito grande para ambas as partes. A plataforma da Pro Bono a gente criou pensando em atender os dois lados, o lado do cliente e o lado do advogado ou do escritório de advocacia. A gente leva para o cliente uma solução onde ele pode acompanhar o que está acontecendo no processo dele 24 horas de uma maneira organizada, de uma maneira principalmente traduzida, né? Porque muita gente não consegue entender o que está acontecendo. Então a gente humanamente lê o que está acontecendo e escreve um texto com próximos passos, com o que acontece em cada etapa naquele processo, de maneira que ele realmente saia dali entendendo o que está acontecendo, entendendo onde ele está, né? O que está acontecendo de fato com ele e com o processo dele. A Pro Bono é uma startup criada no Distrito Federal. A Associação Brasileira de Startups define o termo como empresa que nasce a partir de um modelo de negócio ágil e enxuto, capaz de gerar valor para o cliente, resolvendo um problema real e usando a tecnologia como ferramenta central. Relatório da empresa de tecnologia Google aponta que o Brasil tem hoje mais de 13 mil startups em 692 cidades do país. O estudo demonstra que as empresas brasileiras têm amadurecido e conquistado altos valores. Chega a 15 o número de startups unicórnios, ou seja, as avaliadas em pelo menos $1 bilhão. Nesse contexto, o Brasil perde apenas para os Estados Unidos e China, segundo a Google. O presidente da Brasil Startups, uma organização sem fins lucrativos que tem o objetivo de fortalecer o ecossistema de startups, diz que os desafios no setor são muitos, mas que o Marco Legal das Startups, sancionado em junho de 2021, ajudou toda a cadeia, promovendo segurança jurídica e facilitando investimentos. Trago aí o nosso feito, né, no ecossistema, nosso ganho aí na parte legal da coisa, que é um marco legal das startups, que lá prevê várias facilidades de contratação dessas empresas junto ao setor público, ao governo, né? Isso é uma grande vitória para o segmento startup, porque nenhum gestor público gosta de colocar e entrar em um risco de uma empresa que é nascente, uma empresa que é nova. Então, o Marco Legal de Startup ele cria um ambiente regulatório que permite com que essas empresas sejam contratadas sem elas acessarem, sem que esses gestores acessem todo o risco dessa operação.
E apesar da crise econômica provocada pela pandemia, as empresas da rede de startups apoiada pela Google tiveram um crescimento médio de receita de 17% em 2020 e 82% delas ampliaram as equipes. Em 2020, cada startup da rede contratou 15 novos funcionários, gerando 15 mil empregos ao longo de 5 anos. O presidente da Brasil Startups aponta que buscar profissionais específicos para cada área é essencial para o sucesso da empresa a curto e longo prazo. O levantamento da Associação Brasileira de Startups aponta que os segmentos mais presentes no setor são os de educação, saúde e bem-estar. O estudo aponta ainda que essas empresas são fundadas majoritariamente por homens. Em apenas 16,9% dos casos, as startups são fundadas por mulheres. A diretora da Brasil Startups explica que o apoio e fomento à inclusão das mulheres no segmento está entre os objetivos da organização e aponta que existem 2 grandes dificuldades para o aumento da presença das mulheres neste mercado. A primeira dela é que a mulher ela ainda sofre a dupla jornada entre cuidar da família e do trabalho. Então é uma decisão que o homem não tem que fazer normalmente. Então isso afeta normalmente a faixa das mulheres entre 30 e 40 anos, que é uma faixa onde a gente percebe que tem um grande volume de mulheres aí fundando startup. Para além disso, quando a gente olha o mercado de trabalho, especialmente a capacitação de mão de obra, a gente percebe que os cursos de tecnologia, de programação, inteligência artificial, big data, entre outros conhecimentos que são inerentes ao mercado de startup e de tecnologia, a gente tem um volume ainda gigantesco masculino. Então, hoje, essas salas, esses cursos ainda é comandados por homens, a gente tem uma representatividade de 80% e apenas de 5 a 20% de mulheres. Isso está vem mudando, então você percebe que, se for olhar 10 anos atrás, era quase inexistente a presença de mulheres, mas ainda é um número muito tímido, ainda muito devagar. Então, esse mercado ainda é dominado por homens, que vem desde a formação, das capacitações técnicas, quanto uma questão cultural, onde a mulher tem que decidir entre a vida dela empresarial ou a vida dela como mulher família. A neuropsicóloga, psicopedagoga e cientista de dados Laila Toledo é também a fundadora da eSinapse, uma empresa de tecnologia em saúde que desenvolve uma solução voltada para a telereabilitação cognitiva de pessoas com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. A empresa foi fundada depois que ela descobriu que o filho tinha TDAH, com o objetivo de oferecer tratamento mais interativo através da inteligência artificial. Ela conta que os múltiplos papéis da mulher tornam o desafio de empreender ainda maior, mas, por outro lado, ajuda na compreensão e na busca de respostas para as demandas de outras pessoas. Estar à frente de uma startup por si só já é desafiador. Agora, quando nós temos outros papéis a desempenhar, como mãe, profissional, pesquisadora, empreendedora. Então, esses outros papéis, eles fazem com que a velocidade de crescimento da eSinapse seja mais lenta, porque a gente se divide, né? Agora, esse olhar de múltiplos papéis nos permite ficar muito mais próximo das famílias que nós queremos ajudar, porque, afinal de contas, as mães, elas se dividem no papel de serem professoras e ajudarem seus filhos nas atividades escolares. Elas são profissionais, elas cuidam do lar. Então, assim, são múltiplos papéis. E ter vivido isso nos ajudou a construir uma empresa mais humanizada, para chegar mais próximo dessas famílias e poder, de fato, ajudá-los nesse processo de reabilitação, que é tão difícil, que é tão custoso. A temporada de feriados prolongados em 2022 vai ser bem curta, com poucas datas com emendas. Para alguns setores da economia, essa é uma ótima notícia. O calendário de 2022 terá 9 feriados nacionais, sem contar as datas municipais e as estaduais, como, por exemplo, o Dia da Consciência Negra. E a má notícia para muita gente é que só um deles será prolongado, a Paixão de Cristo, no dia 15 de abril, que cairá numa sexta-feira e poderá ser emendado com o sábado e o domingo. 2 feriados serão no domingo, 1º de maio, Dia do Trabalho, e o Natal. E para tristeza geral, 3 feriados vão cair na quarta-feira, o que dificulta para emendar com os outros dias. Como muita gente, você também gosta de feriados prolongados? Sim, gosto muito. O que ajuda na vida o feriado prolongado?
a descansar, né? Desestressar, relaxar, né? Meio que afiar o machado, né? Para cortar outras madeiras, né? Importante para a saúde mental e física e da família também, ajudar no vínculo da família e dos amigos. Agora, você sabia que esse ano que está começando vai ter só um feriado prolongado? Eu soube. Tá uma choradeira terrível com relação a isso. Vou te falar que esse ano que está começando vai ter um feriado prolongado só. Um só que vai cair na sexta e emendar com sábado e domingo. O único. Você sabia disso? Não me atentei ao calendário. Não olhei o calendário, mas que venha, né? Agora, sabendo isso, não é uma boa notícia para começar o ano? Não é. Não é uma boa notícia. Muito ruim, né? Porque a gente precisa de um descanso, né? Trabalhar é bom, tudo é objetivo para nós, mas também precisa descansar um pouquinho, né? Desanima um pouco começar um ano sabendo que você vai ter um feriado prolongado. Ah, com certeza, né? Porque você já está acostumado na rotina de já saber as matemáticas dos feriados, né? Então, nem sabia disso aí, me pegou no pulo agora. Então, esse ano vai ser um ano que vai custar menos em termos de feriado do que o ano passado. Esse ano nós teremos 7 dias, o que é uma notícia boa. Sobretudo para o varejo, né, que vai ter um custo menor em função disso. Né? É importante lembrar que o Carnaval e Corpus Christi não são feriados federais. As datas são feriados municipais ou estaduais em alguns locais. Os feriados têm um custo para a economia como um todo, né? Para a indústria, para o varejo, mas o varejo sente muito os feriados por conta do custo que acaba tendo na sua operação, sobretudo da mão de obra, da folha de pagamento. Ruim para uns, bom para os outros. Para os comerciantes, o baixo número de feriados no calendário é uma ótima notícia. Com menos datas comemorativas em dias úteis, os prejuízos devem ser os menores dos últimos 8 anos, de acordo com um levantamento feito pela Federação Nacional do Comércio. A previsão para esse ano é que o prejuízo causado pelos dias parados chegue a 17 bilhões e 200 milhões de reais, 22% a menos do que no ano passado, quando as perdas foram de 22 bilhões e 100 milhões de reais. A última vez que os feriados causaram um prejuízo tão baixo foi em 2014, com 16 bilhões e 200 milhões de reais. Sob o ponto de vista da economia, tendo uma quantidade menor de feriado, você tem uma quantidade, você produz mais, você tem maior produção, você tem comércio varejista vendendo, enfim, recebendo seus clientes, você tem atividade econômica a pleno vapor. Quando você tem feriado, você acaba tendo um custo adicional, seja porque você tem que compensar banco de horas de folha depois, ou se você não compensa banco de horas, você paga em dobro aquela hora ao seu colaborador, você acaba impactando o custo da operação de quem tem que pagar em dobro. Sabia que esse ano só vai ter um feriado prolongado? Graças a Deus. Por quê? A gente tem que trabalhar, as contas tudo aí penduradas. É melhor trabalhar do que eu prefiro. Tem que trabalhar, a economia tá ruim, tem que girar. Pra você é bom, então? Pra mim é bom. É mais trabalho, mais dinheiro. Com certeza. E já que é assim, o melhor é aproveitar o pouco tempo de descanso que o calendário vai oferecer. Saindo um pouco até da esfera econômica, e é buscar sempre o equilíbrio na nossa vida, do trabalho, com lazer, com a nossa família, com nossos amigos. Então, assim, aproveitar o máximo de tempo possível até para estar revigorado, para poder produzir quando for a hora. O zoológico do Chile iniciou a vacinação de animais contra a Covid-19. A iniciativa é um experimento único na América Latina. Charlie é, aos 3 anos, um imenso tigre de Bengala, a maior espécie de felino do mundo. Aos 26 anos, Sandai é um orangotango único na América do Sul, com grande potencial para a reprodução de uma espécie sob grave ameaça de extinção. La idea, efectivamente, es proteger los animales. A ideia é proteger os animais, os mais suscetíveis a contrair o coronavírus, e, ao mesmo tempo, monitorar se a vacina gera imunidade e quanto tempo dura o efeito. Processos muito semelhantes aos que são feitos na medicina humana. Muito parecido aos processos que se fazem em medicina humana. A vacina ainda está em fase experimental e foi desenvolvida apenas para animais. 10 animais receberam a segunda dose no Buin, um dos maiores zoológicos privados da América Latina. Várias espécies de macacos e grandes felinos têm maior probabilidade de serem infectadas. Nenhum caso de infecção animal foi relatado no parque chileno, mas nos Estados Unidos, 6 leões africanos, um tigre de Sumatra e 2 siberianos do zoológico de Washington foram tratados após teste positivo para a Covid-19. Antes, gorilas do zoológico de Atlanta, Geórgia, também testaram positivo para o coronavírus.
E agora uma notícia que traz um certo alívio. Uma série de novos estudos laboratoriais encontrou indícios de que a variante Ômicron produz um quadro mais leve de Covid-19 do que as versões anteriores do coronavírus, por causar menos danos aos pulmões. Uma equipe de pesquisadores americanos e japoneses avaliou a Ômicron e outras variantes em ratos de laboratório, camundongos e hamsters e observou que a nova cepa produziu infecções menos graves, muitas vezes limitadas às vias respiratórias superiores, nariz, garganta e traqueia. A variante causou muito menos danos aos pulmões, onde as variantes anteriores costumavam causar cicatrizes e sérias dificuldades respiratórias. O motivo pelo qual a Ômicron é mais branda pode estar relacionado com a anatomia. Os pesquisadores constataram que a quantidade de Ômicron no nariz dos hamsters era a mesma dos infectados com uma forma anterior do coronavírus. Entretanto, eles viram que os níveis do vírus nos pulmões equivaliam a 1/10 ou menos do verificado em outras variantes. Os pesquisadores da Universidade de Hong Kong também chegaram a resultados semelhantes, analisando pedaços de tecido retirados das vias aéreas humanas durante uma cirurgia. Em 12 amostras de pulmão, os cientistas constataram que a Ômicron avançou mais lentamente do que a Delta e outras variantes. Os estudos claramente ajudam a explicar por que a Ômicron causa doença mais branda, mas ainda não respondem por que a variante é transmitida com tanta eficácia. O setor de tecnologia da informação é um dos que mais oferecem oportunidades de emprego. Porém, a participação da mulher neste segmento é abaixo de 30%. Mas, para dar mais oportunidades, uma empresa da capital de Mato Grosso do Sul fez uma seleção de estágios só para o público feminino. Olha só. 40 anos atrás, quando a diretora executiva desta empresa de tecnologia começou a trabalhar na área, o segmento era totalmente dominado pelos homens. Comecei de baixo, a função que era na época controlista de qualidade. Você pegava os documentos de clientes, analisava, mandava para a produção e depois você conferia os relatórios. Nos últimos 5 anos, a participação feminina no segmento cresceu 60%, segundo dados do IBGE. Ainda assim, há poucas mulheres atuando na área. Aqui mesmo, na nossa empresa, na Digix, é em torno de 26% na área de tecnologia. Com a demanda crescente, os profissionais escassos, a empresa criou um programa de estágio para atrair mais mulheres para a área de tecnologia da informação. Lançamos o programa na internet, nas nossas redes sociais, e nós tivemos uma adesão assim fantástica. Nos primeiros 15 dias a gente já tinha 95 currículos do Brasil inteiro. A gente nem conseguiu finalizar as parcerias com as universidades. A gente selecionou a partir dessas 95. Através do programa foram selecionadas 6 estudantes, sendo que 2 delas moram em outros estados, uma no Espírito Santo, outra no Rio de Janeiro. Esta é outra vantagem deste mercado, poder trabalhar de casa para empresas de qualquer lugar do Brasil e do mundo. Estou aprendendo muito, estou podendo colocar na prática o que eu estou aprendendo na faculdade. Experiência profissional nos torna profissionais melhores, mesmo antes de sair da faculdade, né? A Samantha já tem 2 faculdades e está fazendo análise de desenvolvimento de sistemas. Eu já sou psicóloga, sou administradora e eu venho de um histórico de trabalhar na área de recursos humanos. E já havia um tempo que eu vinha pensando em fazer uma transição de carreira. E quando eu estava nesse planejamento, a área da tecnologia apareceu. Qualquer mulher pode se candidatar a qualquer momento para as nossas vagas, seja desenvolvedora, seja de analista de negócios ou outras vagas que a gente tenha na área de tecnologia, designer, tá? A gente está sempre aberto e as mulheres são muito bem-vindas.
Os 10 maiores desastres ambientais de 2021 custaram 170 bilhões de dólares, mais de 974 bilhões de reais, de acordo com o relatório de uma entidade britânica. Segundo o documento da Christian Aid, entidade de caridade do Reino Unido, 2021 é o 6º ano desde 2011 em que catástrofes ligadas ao meio ambiente custaram mais de 100 bilhões de dólares. No Brasil, a situação na Bahia é considerada caótica. Ao todo, 24 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas. De acordo com a Superintendência de Proteção e Defesa Civil, 91.258 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas e 629.398 pessoas foram afetadas pelas tempestades. O número de feridos já chega a 434 e 136 cidades estão em situação de emergência. O governo do estado registrou o maior acumulado de chuvas para dezembro nos últimos 32 anos. Em agosto, nos Estados Unidos, o furacão Aida assolou boa parte do leste do país, matando pelo menos 95 pessoas. A reparação dos danos da tempestade tropical custou cerca de 65 bilhões de dólares à economia norte-americana. Em julho, os alagamentos na Europa, que afetaram principalmente a Alemanha, Luxemburgo e Holanda, mataram 240 pessoas e geraram um rombo de 43 bilhões de dólares para os países afetados. O estudo da Christian Aid também destacou os danos causados pelas inundações que destruíram a província de Henan, na China, que causou mais de 300 vítimas fatais e custaram cerca de 17 bilhões de dólares. No nordeste da África, o Sudão do Sul foi atingido por inundações que obrigaram quase 1 milhão de pessoas a abandonarem as suas casas, enquanto a África Oriental foi devastada por conta da seca. Os desastres ambientais registrados em 2021 são reflexos das ações humanas. No Chile, as colinas do deserto do Atacama se tornaram um impressionante cemitério de roupas usadas em um aterro sanitário clandestino. E olha só essa novidade, uma empresa japonesa garante que vai construir um elevador para levar as pessoas até a Lua. Segundo um estudo da empresa responsável pelo maior prédio de Tóquio, com 634 metros de altura, daqui a 10 anos estaremos produzindo nanofilamentos de comprimento ilimitado. Em 2050, a obra de construção do elevador espacial estará concluída. O elevador subiria a 200 km por hora por um cabo, ligando a Terra ao espaço. Ultrapassaria a Estação Espacial Internacional, continuaria subindo e depois de 3 semanas alcançaria incríveis 100 mil quilômetros, cerca de 1/3 da distância até a Lua. De acordo com a companhia, o dispositivo seria composto por um cabo de nanotubos de carbono de 96 mil quilômetros, um porto flutuante na Terra de 400 metros de diâmetro e um contrapeso de 12.500 toneladas. A Apple ultrapassou nesta semana a marca simbólica de 3 trilhões de dólares em valor de mercado, o equivalente a 17 trilhões de reais, tornando-se a primeira empresa a alcançar esse marco, que é superior ao PIB brasileiro. O feito durou poucos segundos e foi seguido por um recuo nas ações que levaram novamente o valor para abaixo dos 3 trilhões de dólares. Em agosto de 2018, a gigante da tecnologia se tornou a primeira empresa a superar a marca de 1 trilhão de dólares. Depois, a empresa superou os 2 trilhões de dólares em meio à pandemia de Covid, que elevou a demanda por eletrônicos pessoais e serviços digitais. Apesar do bom desempenho na Nasdaq, os resultados do último trimestre da Apple decepcionaram analistas. A fabricante do iPhone sofre com problemas na cadeia de suprimentos, incluindo uma escassez global de semicondutores.
As interrupções de fabricação devido à Covid no Sudeste Asiático também afetam o desempenho da Apple. A empresa avalia que as perdas em vendas chegaram a 6 bilhões de dólares. Mesmo com as dificuldades, a Apple espera alcançar um volume de negócios recorde durante o trimestre de outubro a dezembro. Você já traçou as metas para 2022? O que te deixaria realmente realizado ou realizada? Olha só, se você é daquelas pessoas que não se organizam e nem sempre concluem os objetivos, nesta reportagem você vai receber dicas bem interessantes para que neste ano tudo saia nos conformes. Sonhos, metas e objetivos. No início de cada ano, as esperanças se renovam. Cada um quer chegar naquele lugar almejado ou conquistar aquilo pelo qual tem trabalhado duro para conseguir. 2021 foi um ano de muitos desafios que fez as pessoas repensarem as prioridades, colocando a saúde e a família em primeiro lugar, deixando os bens materiais em segundo plano. O importante é saúde, tendo saúde e serviço, né, trabalho, o resto de boa, tranquilo. Só de estar vivos, né, e estarmos bem, com saúde, isso já é uma grande graça, né? E se a gente puder trabalhar, estar com as pessoas que a gente ama, aí tá ótimo. Nesse ano que a gente passou, acho que a principal meta para todas as pessoas é ser um ser humano melhor. A gente aprendeu a ser pessoas melhores, né? Eu acho que esse é o objetivo principal. O resto vai ser consequência. Para atingir o alvo, existe um caminho a percorrer e um preço que nem todos estão dispostos a pagar. Mas para ter clareza naquilo que realmente quer, o primeiro passo é conhecer a si mesmo. O estabelecimento, primeiro, de objetivos e metas, ele requer um autoconhecimento, ou seja, uma leitura dos recursos que o indivíduo possui, aquilo que ele tem, um reconhecimento de si, quais são as suas capacidades, suas habilidades. Isso tudo acaba sendo fundamental no momento que o indivíduo vai estabelecer um objetivo e vai definir as metas para atingir esse objetivo. Os objetivos podem ser de curto, médio ou longo prazo. E quanto maior, mais complexo é o caminho para a realização. O psicólogo Carlos Valiente diz que na hora de estabelecer metas, é preciso ter os pés no chão. A ideia central, quando se for estabelecer um objetivo, é justamente fazer uma leitura sobre aquilo que você já possui, sobre aquilo que você precisa para atingir esse objetivo. Fazendo uma leitura de realidade. Então, é importante que o indivíduo reconheça onde está inserido, quais são as suas possibilidades e estabeleça objetivos que estejam, ou que sejam condizentes com essa realidade, que estejam próximos, que as metas sejam alcançáveis. Não adianta pensar em grandes objetivos a curto prazo. Por exemplo, a conquista de um bem imóvel, por exemplo, é algo que requer algum planejamento, requer algumas metas. E aí não adianta esperar que esse tipo de objetivo ele seja atingido em um curtíssimo prazo, porque isso inevitavelmente levará o indivíduo à frustração. Quanto mais simples e claro for o objetivo, mais rápido será para alcançá-lo. Mas nem tudo acontece como planejado. O especialista diz que é preciso estar preparado para os imprevistos e se dispor a mudar as metas se for preciso. A gente precisa entender que mesmo se planejando, mesmo estabelecendo objetivos, metas, eventos que não são planejados, eles podem acontecer, como foi o caso de 2021 com a pandemia. Então, era algo que jamais se poderia prever que acontecesse e acabou ali, então, adiando ou frustrando os sonhos, os objetivos de muita gente. Lidar com a frustração é desafiador, acaba sendo demandando muito dos indivíduos. Então, a gente fala sempre não ir lidar com a frustração, mas poder evitar essa frustração. Agora, se as frustrações são frequentes e os objetivos traçados quase sempre não são atingidos, a pessoa pode estar se autossabotando. E, nesse caso, é importante a ajuda de um profissional. Principalmente se o indivíduo percebe que ela é recorrente, ou seja, se ele costumeiramente estabelece metas, objetivos e não os atinge. Então, nesse caso, aconselhado é que ele possa procurar um apoio psicológico junto a um profissional para que ele possa rever, por exemplo,
quais são os pontos em que ele tem se frustrado, em que ponto isso tem atrapalhado ele, de que maneira ele tem agido que, por exemplo, pode ter se autossabotado durante o processo de busca desses objetivos. Seja qual for o objetivo, foque em 2022. Afinal, temos 12 meses pela frente para trabalhar duro e atingir o alvo tão desejado. No Japão, um atum de mais de 200 quilos foi vendido no tradicional leilão de Ano Novo de Tóquio por $145 mil. 2022 começou com o tradicional leilão de Ano Novo no mercado de peixe Toyosu, em Tóquio. A primeira venda anual sempre atrai um grande número de atacadistas. Eles costumam pagar quantias enormes pelo melhor atum, que acreditam trazer sorte, além de publicidade para o comprador. O destaque esse ano ficou com o grupo Onodera, operadora de restaurantes de sushi com estrela Michelin, e com o atacadista japonês Yamayuki. Ambos pagaram 16,88 milhões de ienes, ou cerca de $145 mil, por um atum abílio de 211 quilos. O preço pode parecer alto, mas está bem abaixo do recorde de 333 milhões de ienes em 2019. É o terceiro ano consecutivo em que o preço cai devido à baixa demanda por causa da pandemia. E agora uma experiência envolvente e de contos de fadas. A Dinamarca inaugurou um novo museu dedicado ao seu grande contador de histórias, Hans Christian Andersen, um projeto poético que custou 50 milhões de euros. A Dinamarca homenageia seu escritor mais famoso com a renovação do museu Hans Christian Andersen, autor de clássicos como A Pequena Sereia e O Patinho Feio. Sentimos que as pessoas que visitavam o antigo museu procuravam algo mais. Era um museu biográfico tradicional, onde você encontrava muitos objetos e textos. Artifacts and then text. People were looking for his fairy tales. As pessoas vinham por causa dos contos de fadas. Eles queriam magia e inspiração na vida cotidiana. His inspiration in the daily life. Durante o passeio, o visitante pode experimentar a fantasia do imperador ou procurar a ervilha que atrapalhou o sono da princesa. You put the headphones on and you're gone for like... Você coloca os fones de ouvido e se desconecta por uma hora. É preciso não ter alma para deixar de curtir este museu. A transformação do museu começou no início de 2010, quando as autoridades de Odense aprovaram um plano para retirar os veículos do centro da cidade. Com 2/3 da exposição no subsolo, o arquiteto japonês Kengo Kuma se inspirou no conto The Tinder Burner, no qual uma árvore oca abre uma porta para o mundo subterrâneo. Recomendo o ambiente das salas que, junto com a arquitetura, o som e a música, traz uma experiência completa. Isso reúne todos os sentidos, como as salas casam de forma tão linda com as histórias. O museu também mostra a vida de Andersen, desde a infância humilde até a morte em 1875, quando já havia escrito 158 contos e 800 poemas. Um filhote de panda foi flagrado em um zoológico em Washington, rolando na neve durante uma nevasca na capital dos Estados Unidos. Os moradores da cidade também não resistiram ao fenômeno e se arriscaram em uma guerra de bolas de neve. Olha só. Um divertido flagra pelas câmeras do Zoológico Nacional do Smithsonian. Um filhote de panda gigante foi visto brincando na neve dentro do recinto da instalação em Washington. O panda rola e desliza colina abaixo enquanto a capital americana é atingida por uma forte tempestade de inverno. Mas não foram só os pandinhas que transformaram a nevasca em brincadeira. Moradores da capital dos Estados Unidos foram às ruas para uma guerra de bolas de neve. O evento foi organizado por um grupo não oficial voltado para a gélida prática.
Dezenas de pessoas participaram da disputa após um hiato de 1 ano devido à pandemia da Covid-19. A nevasca afetou o transporte em geral, forçando o fechamento de escolas e serviços federais. De acordo com as previsões oficiais, a tempestade vai deixar entre 12,7 e 25,4 centímetros de neve em Washington. A brincadeira ocorre no momento em que os Estados Unidos registram um recorde global de contágios pela Covid-19, com mais de 1 milhão de infectados em 24 horas. Um museu diferente que faz sucesso em São Paulo com imagens, espaços e objetos que enganam nosso cérebro. Estou falando do Museu das Ilusões, uma dica de férias intrigante e inteligente não só para as crianças, mas para toda a família. Uma imagem fixa que parece se mover. O rosto de uma mulher, que também pode ser um pássaro. A silhueta de um vaso ou seria o perfil de duas faces? Olhando assim de pertinho, minha imagem para você que nos assiste agora pode até parecer normal. Mas aqui onde estamos hoje, não dá para acreditar em tudo que se vê, não. Tudo parece mágica, aqui no Museu das Ilusões. Como o nome já diz, neste ambiente lúdico há uma ilusão atrás da outra. São mais de 80 atrações que enganam o cérebro humano, inspiradas nos principais museus de ciências e ilusão de ótica do planeta. Mas como é que isso acontece? Nosso cérebro constrói as imagens baseadas nas referências que nós temos e baseadas em comparação, associação e referência. Com base nesse conhecimento, o primeiro Museu de Ilusão de Ótica da América Latina se divide em 12 salas com obras que intrigam todos aqueles que passam por aqui. E aí, como é que é ter a sua cabeça servida como prato principal? É um pouco engraçado, na verdade. Eu tô me sentindo realmente numa ceia. É um dos lugares que as pessoas não podem deixar de tirar aquela foto, né? Definitivamente. É muito divertido. Eu adorei esse lugar aqui. Eu vou definitivamente postar no Instagram. A Esther veio ao Museu das Ilusões com a mãe e o irmão mais novo para curtir esse dia especial. A gente estava em casa, né? Não fazendo nada nesse final de ano, então a gente decidiu meio que fazer um passeio diferente. Aí aproveitar as férias. Isso, a gente viu que tinha alguma coisa diferente aqui e achou que ia ser bem legal. Também porque eu vi algumas fotos no Instagram e tal, mostrei pra ela e aí eu acho que ela gostou um pouco da ideia. Do que você gostou mais? Eu gostei da cadeira, que parece que tá no ar, e gostei do túnel também, aquele colorido. Por esse passeio aqui, dá pra largar o celular, o videogame fácil, né? Sim, muito fácil. Aí eu tô curtindo bastante. Ainda tem muito mais pra curtir. E como tem? Na Sala dos Espelhos Divertidos, por exemplo, um chama a atenção de muita gente, inclusive a minha. Qual que é o espelho que emagrece? Que emagrece? Eu acho que é aquele ali. Agora, depois das festas, né, a gente come um pouco mais, então eu quero o espelho que emagrece. Obviamente, e geralmente eles pedem pra até levar pra casa. Amei! Esta família, que veio de Minas Gerais passar uns dias em São Paulo, não perdeu a chance de conhecer o museu. O senhor já tinha visto alguma coisa parecida antes? Não tinha visto, é a primeira vez. O que tá achando? Muito bonito, muito interessante. Né? Tá mexendo aí com a sua ilusão? Sempre, tá sim. Muito interessante e vai ficar na memória para sempre. Né? Principalmente por ser um passeio gostoso em família. Com certeza. E olha que eles não viram nada. A diversão para eles está só começando. Maiara, essa sala aqui deixa a gente um pouco torta, não é não? Exatamente, é a sala antigravidade, que dá para fazer vários efeitos.
efeito Michael Jackson, efeito Matrix. E aí o pessoal vai criando a sua ilusão. Dá para fazer efeito câmera lenta também, fica bem legal. E aí o pessoal se diverte. Se diverte e se confunde. Analise este cubo na Sala dos Enigmas. De um lado ele é cubo e do outro lado pirâmide. Mas o que é de verdade? Ah, e é segredo. Só vocês vindo para poder descobrir aí como que é feito. E aí, ficou curioso? Esta unidade do Museu das Ilusões está no Shopping Eldorado, na Zona Sul de São Paulo. Mas há outra instalação igualzinha circulando o Nordeste do país. Ambas são itinerantes e deverão passar por outros estados. E claro, sanitários contra a Covid-19 são respeitados. Para mais informações, acesse o site museudasilusões.com.br. E o Fatos em Foco fica por aqui e volta no próximo domingo com mais novidades. Se quiser rever as reportagens desta edição, acompanhe as nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e um excelente domingo para você. Tchau!